Olá, que Deus abençoe a todos. Nós iremos fazer mais uma gravação dos milagres do Senhor Jesus, porque cada milagre que o Senhor Jesus fez, Ele nos ensina algo precioso, e nós vamos meditar no que Ele nos ensinou, porque quando a gente coloca os ensinamentos de Jesus em prática, pode ter certeza, você vai viver milagres, você vai viver maravilhas. Então, venha com a gente, venha meditar na palavra de Deus, fique até o final da gravação, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte ao nosso coração. Mas antes de nós irmos para a mensagem, eu peço para você, com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude a evangelizar, porque o que nós estamos fazendo aqui é evangelizando. É como se a gente estivesse batendo de porta em porta, só que eu não entro na casa da pessoa, mas o vídeo entra. Então, nos ajude a evangelizar, a ganhar almas para o reino de Deus, compartilhando os nossos vídeos, se inscrevendo no canal. Vamos para a mensagem? Lucas capítulo 7, versículo 1, que diz assim, quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. E havia ali um oficial romano que tinha um empregado, a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente e quase morto. Você vê que esse patrão aqui, ele era diferente, porque ele se preocupava com o empregado, né? Hoje em dia a gente vê muito patrão que não está nem aí para o empregado, que é mais que o empregado não está nem aí, ele quer pagar cada vez menos para o empregado. Mas esse aqui era um bom patrão. Você vê que quando a pessoa é boa, ela se importa com as pessoas. A gente conhece a árvore pelos frutos. Você quer ver se a pessoa é boa? Repare nela se ela se importa com as pessoas. Porque se ela se importar, pode ter certeza, ela tem um coração bom. Esse homem aqui tinha um coração bom. Voltando aqui para o texto. E o empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo, até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com ele, porém quando estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa, e acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo de autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vai lá, e ele vai. E digo para outro, vem cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram um empregado curado. Amém? Você vê que a humildade desse homem, ele era um centurião, ele era um homem reconhecido, ele tinha autoridade e tinha condição financeira, mas ele se humilhou diante de Deus. Você vê que a humildade precede a honra. Tem muita gente que não recebe nada de Deus porque não é humilde. Não é humilde para obedecer. A pessoa não aceita nada.
Deus usa uma pessoa para falar com ela, ela não aceita, não. Eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha religião, e religião não se discute, é verdade, religião não se discute, mas a palavra de Deus, se você quer milagre, você vai ter que obedecer, você vai ter que ser humilde. Você pode ser quem for, você pode ter muito dinheiro, você pode ter uma alta posição na sociedade, mas se você quiser alguma coisa de Deus, você vai ter que ser humilde. E esse homem aqui, ele foi humilde, ele obedeceu a Deus, ele reconheceu a autoridade de Jesus e falou: Senhor, eu sou um homem de autoridade, eu falo para o meu empregado vai e ele vai, eu falo para ele vir e ele vem, e eu reconheço a autoridade espiritual do Senhor, e eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Olha a humildade. Porque quem lembra de Naamã? Quando o profeta falou para ele, vai lá e dá 7 mergulhos no rio. Ele falou: caramba, ele nem me atendeu. Eu sou comandante do exército da Síria. Ele era para vir aqui falar comigo. Eu preciso de um tratamento especial, porque eu sou comandante. Eu comando não sei quantos homens. Você vê que a pessoa orgulhosa, ela exige tratamento especial. Mas esse homem não, ele era humilde. Ele falou: eu não sou digno. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. E olha que é uma casa bacana, não era uma casa qualquer. E esse homem já tinha construído uma igreja, uma sinagoga para os judeus. O texto fala isso. E ele merece que o Senhor atenda a ele. Os líderes judeus falaram isso para o Senhor Jesus. Mas ele não olhou para o que ele fez. Ele se prostrou diante de Deus. Se você se prostrar diante de Deus, você vai ver milagres. Por que muita gente hoje não se prostra diante de Deus? Porque ela está ferida, ela está magoada. A mágoa traz o orgulho. E ela já não acredita mais em Deus. Ela já não acredita que Deus pode mudar a vida dela. Porque a pessoa é tão orgulhosa que ela não quer esperar o tempo de Deus, ela quer o tempo dela, ela quer agora e pronto e acabou. Mas Deus, ele conhece o nosso futuro. E tem coisas, tem bênçãos que se a gente receber antes do tempo se torna o quê? Maldição. Por exemplo, se a pessoa ela não tiver estrutura para namorar, o que vai acontecer? Ela vai sofrer. Ela vai sofrer. Primeiro, você tem que ter estrutura. Para quê? Tem que ter maturidade para você conhecer uma pessoa. Você tem que ter maturidade. Você tem que ter estrutura. Por que a criança não pode namorar? Porque a criança não tem estrutura. Os sentimentos dela, ela não domina os sentimentos dela. E aí muitas das vezes o pai e a mãe, toda hora brincando com as crianças para que as crianças namorem, brincando. Não, para com isso. Tem a idade certa para namorar. E a realidade é que os jovens estão namorando cedo e têm sofrido, porque não tem estrutura para namorar. Por exemplo, tem gente que não tem estrutura para ter muito dinheiro. Então, nós temos porque vale a pena esperar o tempo de Deus. Porque quando a gente espera o tempo de Deus, a gente desfruta de uma vida feliz, porque Deus, ele conhece o nosso futuro. A gente não conhece o futuro. Por mais que a gente viva a fé, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, a gente tem que
saber esperar o tempo de Deus, ser humilde. E esse homem aqui foi humilde. Ele foi humilde. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Ele teve humildade. Mesmo ele sendo uma pessoa de autoridade, uma pessoa elevada na sociedade da época. E aí, o Senhor Jesus se admirou da fé daquele homem. Porque Deus, ele vê no nosso coração a fé. Qual é a fé que está no teu coração? Você crê no milagre ou você já desistiu? Você crê na bênção ou você já reclama dizendo que está demorando demais? Se firme em Deus, se firme na palavra, tenha fé. Não se entregue aos maus pensamentos, lute. Tenha humildade no seu coração para ouvir a voz de Deus, que eu tenho certeza que você vai desfrutar de uma vida feliz. Amém? Então, medita nessas palavras, medita nos milagres de Jesus, porque eu tenho certeza que você vai viver uma vida feliz. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e fica com Deus.